Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Me chamo Inês Figueira, tenho 23 anos e cresci rodeada de sons. Moro em Coimbra, numa residência estudantil que pertence ao Conservatório de Música, onde aprendi quase tudo o que sei. Hoje ensino piano para crianças, mas ainda me sinto uma aluna do tempo que não volta. Sou cega desde os 6 anos. Uma febre forte, uma complicação silenciosa e, de repente, tudo virou escuridão. Mas mesmo sem ver o mundo, nunca deixei de ouvi-lo. Ouvi minha mãe suspirando na cozinha, ouvi os sorrisos tristes do meu pai enquanto tocava piano nas madrugadas, e ouvi, principalmente, a melodia que ele compunha só para mim. Era uma música só nossa. Sem nome. Sem fim. Meu pai a tocava sempre que eu tinha medo, ou quando eu perguntava por que o céu ficava escuro à noite. E mesmo depois que ele se foi, aquela música nunca me deixou. Já fazem muitos anos que ele partiu. Mamãe diz que ele teve o coração grande demais e que um dia esse coração simplesmente cansou de bater. Desde então, guardei a melodia dentro de mim como um segredo, algo que só eu conhecia. Naquela terça-feira o vento estava mais leve, quase brincando com meu cabelo. Eu voltava do refeitório com um dos cadernos de partitura debaixo do braço. As crianças estavam animadas com uma música nova e eu mal podia esperar para ensiná-la no dia seguinte. Passei pelo corredor principal, onde ficava o antigo auditório do conservatório. Ninguém usava muito aquele espaço, então fiquei surpresa ao ouvir um som vindo de lá. Eram acordes suaves, quase tímidos, como se alguém testasse as teclas com respeito. Parecia familiar. Parei. Virei o rosto instintivamente em direção ao som e, por alguns segundos, meu coração parou. Era ela. A melodia do meu pai. Não uma cópia. Não uma variação. Era exatamente a mesma melodia que ele tocava quando eu era pequena, com os mesmos toques hesitantes, com o mesmo silêncio entre os compassos. Sem pensar, deixei o caderno cair e caminhei em direção à porta do auditório. Empurrei devagar. O som ficou mais nítido. O piano era o mesmo de sempre, velho e ligeiramente desafinado em algumas teclas. Mas o que me tocava agora não era o som, e sim a lembrança. Fiquei na porta. Ouvi até a última nota. Quando o silêncio chegou, senti como se o ar tivesse voltado aos meus pulmões. Quem está aí? Perguntei, minha voz quase não saía. Um leve arrastar de banco. Passos. Depois, uma voz masculina, gentil e firme. Desculpe se assustei. Só estava testando o piano. Você é aluna? Professora. Respondi, tentando recuperar o controle da respiração. Professora de piano para as turmas infantis. Ah, então devo estar invadindo seu território. Ele se aproximou. Senti a mudança no ar. Uma presença calma. Meu nome é Tiago Moreira. Fui convidado para dar algumas aulas abertas aqui. Substituição temporária. Acho que estou usando a sala errada. Não. Não é isso. Interrompi, com mais força do que pretendia. Onde você aprendeu aquela música? Silêncio. Um silêncio que durou tempo demais. Não sei. Ele disse por fim. Meu pai deixou algumas partituras antigas. Encontrei essa em uma das pastas dele. Achei bonita. Nunca tinha ouvido antes. Engoli em seco. Seu pai. Como ele se chama? Arthur Moreira. Você chegou a conhecê-lo? Meus joelhos amoleceram. Tive que me apoiar na parede. Claro que conhecia. Arthur era o nome que meu pai mencionava em quase todas as histórias sobre o conservatório. Seu amigo, seu parceiro de recitais. O único que entendia sua música. E agora, era o filho dele quem tocava para mim. A música do meu pai. Não consegui voltar para o dormitório naquela noite. Fiquei sentada no pátio de trás, escutando o vento nas árvores. Meus dedos dançavam no ar, repetindo a melodia que Tiago tocou. Aquela era a prova de que algo do meu pai ainda estava vivo.
Talvez ele tivesse deixado mais do que lembranças. Talvez tivesse deixado respostas. E eu sabia onde começaria a procurá-las. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual. Apesar da noite mal dormida, meus sentidos estavam em alerta, como se alguma parte de mim soubesse que o dia guardava respostas. Durante o café, não consegui tirar a música da cabeça. Cada nota ainda vibrava dentro do meu peito, como se meu pai tivesse deixado um bilhete invisível entre as teclas do piano. Voltei para minha sala de aula, mas pedi para alguém cobrir minha primeira aula. Eu precisava ir ao antigo arquivo do conservatório. Um lugar que poucos conheciam, mas que eu conhecia de cor. Era lá que meu pai guardava tudo o que escrevia. Diários, partituras, cartas que nunca enviou. Com a ajuda da funcionária da secretaria, consegui a chave. O cheiro de papel antigo me recebeu antes mesmo de abrir a porta. Caminhei devagar entre as prateleiras. Cada passo ecoava como se o tempo andasse para trás. Meus dedos deslizavam pelas etiquetas gastas até encontrarem a prateleira marcada com o nome dele, Álvaro Figueira. Puxei uma das caixas. Dentro, encontrei partituras soltas, rabiscadas, muitas inacabadas. Um caderno grosso, de capa preta, me chamou a atenção. Era o diário dele. Sentei no chão, com o caderno apoiado nas pernas, e comecei a passar os dedos pelas folhas. O relevo da escrita era suave, feito à mão. Usei meu leitor de voz digital para entender o que estava escrito. Conforme as palavras eram lidas, fui sentindo meu coração acelerar. Hoje toquei a melodia para Inês outra vez. Ela diz que sente que o céu clareia quando ouve. Não tenho coragem de contar que essa música veio de uma noite triste, de uma promessa feita a um amigo. Arthur está indo embora de Coimbra. Disse que a vida dele está chamando por outros caminhos. Deixou comigo as composições que não teve coragem de terminar. Pedi permissão para reescrever uma delas. É a que toco para Inês. Se um dia ela ouvir essa música de novo, em outras mãos, talvez seja o destino tentando dizer algo. Meus olhos se encheram de lágrimas. A melodia não era só do meu pai. Era dele e de Arthur. Era deles. E agora, o filho de Arthur, Tiago, a havia trazido de volta. Fechei o caderno, com as mãos tremendo. Mais tarde, pedi a uma colega que chamasse Tiago até minha sala. Não sabia exatamente o que queria dizer, mas precisava ouvir aquela música outra vez. Agora com um novo peso. Ele chegou com o mesmo jeito tranquilo de antes. "Está tudo bem?" perguntou, ao notar meu rosto abatido. "Eu estive no arquivo", disse, sem rodeios. "Encontrei o diário do meu pai. Ele fala de você. Quer dizer, do seu pai. Da amizade deles. Da melodia." Silêncio. Depois, Tiago sentou ao meu lado, como se sentisse que aquele momento era mais do que uma conversa casual. Meu pai não falava muito sobre o passado. Ele começou, devagar. Eu só sabia que ele tinha estudado aqui, e que teve um amigo com quem compartilhou muita coisa. Mas só depois que ele faleceu eu encontrei a pasta com as composições. A que eu toquei era uma delas. Ou pelo menos, parte dela. Ele deixou inacabada. Completei. Tiago assentiu. Quando comecei a tocar, senti como se já conhecesse. Como se ela me reconhecesse também. Sorri. Pela primeira vez em dias. Sorri de verdade. Talvez ela tenha te escolhido. Ele riu, com um ar meio surpreso. Você acha que músicas escolhem pessoas? As verdadeiras sim. Respondi. Elas encontram um caminho, mesmo no escuro. Nos dias que se seguiram, Tiago começou a usar minha sala para ensaiar. E eu, que sempre gostei de ficar sozinha depois das aulas, passei a esperar pela chegada dele. Conversávamos sobre nossos pais, sobre as composições que ficaram sem nome, e sobre como é estranho herdar sentimentos que não sabemos de onde vêm.
Ele me contou que queria terminar a melodia. Dar a ela um final que fosse nosso. Meu coração pulou. A ideia de completar algo que meu pai e Arthur começaram era como costurar o passado ao presente. Podemos chamá-la de dueto para Inês? Sugeriu ele, certo dia, enquanto passava os dedos pelas teclas. Desde que você toque o dueto comigo. Respondi, com um tom mais ousado do que pretendia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu baixinho. Sempre. Naquela noite, ao voltar para o dormitório, algo me fez parar antes de entrar. O vento carregava o som suave de um piano. Mas não era o som vindo de dentro do conservatório. Era um som antigo, da memória. Do tempo em que eu ouvia os dedos do meu pai deslizarem pelas teclas. E da risada leve dele quando errava uma nota de propósito só para me fazer rir. Senti que estava prestes a viver algo que iria mudar tudo. Mas eu ainda não sabia que, ao tentar fechar as feridas do passado, abriríamos outras, muito mais profundas. Não era só uma música. Era uma história. Um segredo. Uma promessa que atravessava o tempo. E agora, era nossa. Minha e de Tiago. Durante aquela semana, começamos a nos encontrar todos os dias após as aulas. Ele trazia um caderno de partituras com anotações do pai, e eu trazia minhas memórias. Sons que ficaram na minha pele, mesmo após perder a visão. Você lembra mesmo de cada nota? Ele me perguntou um dia, enquanto desenhava lentamente os acordes com os dedos no teclado. Quando algo é tocado com amor, a alma grava. Respondi, sorrindo. Meu pai dizia que a música verdadeira não entra pelo ouvido. Ela entra pela pele. Ele parou de tocar por um segundo, e ficou em silêncio. Você fala como se fosse música também. Aquilo me pegou desprevenida. Eu ri, um pouco sem jeito. Talvez eu seja só o eco dela. Mas Tiago não respondeu. Ele apenas voltou a tocar, com um cuidado que parecia dedicado mais a mim do que ao piano. Na sexta-feira, encontrei um envelope embaixo da porta da minha sala. Não havia remetente, nem nome. Só uma folha com poucas palavras escritas à mão. Nem tudo que seu pai te deixou era música. Cuidado com as entrelinhas. Arrepios correram pelo meu corpo. Peguei o envelope, dobrei com cuidado, e guardei na mochila. Quem teria deixado aquilo? E o que queriam dizer com entrelinhas? No fim da tarde, contei para Tiago. Ele pareceu desconfortável. Você acha que foi alguém do conservatório? Não sei. Mas quem escreveu isso conhece a história do meu pai. E talvez a do seu. Ele sugeriu voltarmos ao arquivo. Passamos horas revirando caixas. Eu lia os rótulos com os dedos. E ele me guiava de uma prateleira a outra. Até que, no fundo de uma caixa marcada Correspondências Pessoais, Tiago encontrou algo diferente. Era uma partitura com o título Cais. Mas ao olhar mais de perto, ele notou que entre as linhas musicais, existiam pequenas letras em tinta quase apagada. Quase como se fossem rabiscos, escondidos entre as notas. São palavras, disse ele, surpreso. Pequenas frases. Como se fossem parte de um código. Ele começou a ler em voz baixa. Se um dia a música chegar a ela de novo, saiba que a verdade está na ponte. Onde a música nasceu, a dor ficou. Tiago ficou em silêncio por um tempo. Isso pode ser sobre o acidente. Minha respiração travou. O acidente. Foi ali que tudo mudou. A noite em que perdi a visão. A noite em que meu pai tocou aquela música pela última vez. A ponte. Repeti, quase sem voz. Era o nome do estúdio. Estúdio Ponte Nova. E ficava onde? Perguntou ele. Foi demolido anos atrás, depois do incêndio. Nos entreolhamos. Uma melodia de mistério começava a tocar dentro de nós. O que nossos pais esconderam ali? E por quê? Naquela noite,
Voltei para casa com a cabeça girando. Me deitei na cama, mas não consegui dormir. O aviso no envelope, as frases na partitura, o passado do meu pai. Tudo dançava na minha mente como notas fora de compasso. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Tiago. Você pode vir aqui amanhã? Quero te mostrar um lugar. Ele respondeu em poucos segundos. Claro! Estarei aí às 10 horas. Fechei os olhos. Respirei fundo. Na manhã seguinte, levei Tiago até o bairro onde morei na infância. Era longe, mas eu lembrava exatamente do caminho. Minhas memórias eram como um mapa tátil, desenhado nas calçadas e muros. Aqui era onde meu pai me ensinava a ouvir o mundo, disse, parando em frente ao que restava do antigo estúdio. Foi aqui que tudo começou. E tudo acabou. A estrutura estava abandonada. Parte das paredes ainda de pé. O restante coberto por vegetação e tempo. Mas ao entrar, senti algo. Um cheiro familiar. Madeira antiga. Poeira. E fumaça. Inês, disse Tiago, com a voz baixa. Tem uma caixa aqui, atrás do velho piano. Ele puxou com cuidado. Dentro, havia fitas cassetes e um gravador quebrado. Também havia uma folha dobrada várias vezes. Tiago desdobrou a folha e leu. Se você está lendo isso, então ela ouviu. A música a levou de volta. Mas há mais. A melodia foi feita para esconder, não para revelar. Ele me olhou. Seu pai. Ele escondeu algo dentro da música. Ou talvez dentro do silêncio entre as notas. Respondi. Nos sentamos ali mesmo, no chão frio do estúdio esquecido. Ele pegou uma das fitas, olhou para mim e disse: Vamos ouvir? Assenti com a cabeça. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ouvimos um barulho do lado de fora. Como passos. Rápidos. Alguém tinha nos seguido até ali. Tiago se levantou depressa. Olhou pela fresta da parede. Tem alguém lá fora. Ele virou-se para mim, nervoso. Acho que estamos mais perto da verdade do que imaginávamos. Corre! Tiago sussurrou, puxando meu braço com cuidado. Mas eu não consegui me mover. Algo dentro de mim dizia que eu conhecia aquele som. Os passos, a pausa. Era como um ritmo marcado. Como alguém que sabia que estávamos ali, mas não queria ser visto. Tiago, espera, pedi. Acho que precisamos ouvir a fita antes de sair daqui. Se não agora, talvez nunca mais. Ele hesitou. Sabia que eu tinha razão. Encontramos uma pequena saída nos fundos e fomos até a minha casa. Lá, Tiago remexeu os armários da minha mãe e achou um velho toca-fitas portátil. Quando encaixamos a fita e ela começou a rodar, meu coração bateu mais forte. Primeiro, silêncio. Depois, um som familiar. O dedilhar do piano. A mesma melodia que ouvi quando era criança, mas com notas diferentes, entrecortadas. Parecia uma versão incompleta. E então, a voz. Inês, se você estiver ouvindo isso, é porque encontrou o caminho. Eu sei que você não pode me ver, mas espero que ainda possa me ouvir. Nem tudo que escondi foi por medo. Algumas verdades doem mais que a ausência. Eu apertei os olhos, sentindo o choro subir. É a voz do seu pai, disse Tiago, com um nó na garganta. Você deve ter conhecido Tiago, o filho de Pedro. Se ele estiver com você agora, significa que os filhos dos que erraram estão prontos para consertar. Tiago me olhou, surpreso. O que aconteceu naquela noite não foi acidente. As palavras pairaram no ar como notas dissonantes. Tiago parou a fita. Como assim? Não foi acidente? Eu sempre achei que o incêndio no estúdio foi causado por uma falha elétrica. Mas nossos pais sabiam mais. Meu pai sempre evitava falar sobre o seu. Eu comecei a me lembrar de flashes, gritos, fumaça, meu pai me puxando com pressa, o som de algo quebrando. E uma última nota sendo tocada,
antes de tudo ficar escuro. Decidimos voltar ao conservatório. Precisávamos de respostas. Mas ao chegar, encontramos o corredor da sala de partituras lacrado com fita amarela. Vazamento, disse o segurança. Ninguém entra hoje. Mas havia algo no olhar dele. Um desconforto. Como se ele soubesse mais. Fomos embora sem insistir. No caminho, Tiago me contou sobre um lugar onde seu pai guardava objetos antigos. Uma pequena casa no interior, onde iam nas férias quando ele era criança. Talvez ele tenha deixado algo lá, disse ele. E se nossos pais realmente esconderam algo juntos, faz sentido ser ali. No fim de semana, pegamos um ônibus para o interior. A casa era simples, com cheiro de madeira e vento. Entramos com a chave antiga que Tiago ainda guardava. Lá dentro, tudo parecia parado no tempo. Fotos, livros, um piano coberto por um lençol. Em uma gaveta da escrivaninha, encontramos uma caixa de madeira. Dentro, havia várias cartas. Uma delas, endereçada a mim. Minha pequena Inês. Se um dia você chegar até aqui, é porque as notas te guiaram. Pedro e eu fizemos algo que salvou vidas, mas custou nossa amizade. Aquela música, a que sempre toquei para você, foi composta para esconder uma gravação secreta. A melodia, se tocada com precisão, libera um compartimento no antigo piano da sala 3 do conservatório. Lá está a fita original. Com a verdade. Fiquei sem palavras. Uma música como chave. Precisamos voltar ao conservatório. Urgente, disse Tiago. Mas ao voltar para casa, recebemos uma mensagem anônima. Se tocarem a música completa, vocês não ouvirão o final. Silêncio pode salvar. Ou destruir. Tiago franziu a testa. Alguém está nos observando o tempo todo. E parece que não querem que a verdade venha à tona. Completei. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Tentei dormir, mas só conseguia ouvir a melodia na minha mente, girando como um disco arranhado. O que havia na gravação original? Por que ela foi escondida com tanto cuidado? E por que agora? Alguém queria impedi-la de ser ouvida. Na manhã seguinte, uma notícia no rádio me tirou do torpor. Pequeno incêndio atinge conservatório de música. Apenas uma sala afetada. A número 3. Autoridades investigam. Fiquei em silêncio. Não consegui falar. Era a mesma sala. A do piano. Tiago chegou à minha casa minutos depois. Ele já sabia. Eles estão apagando tudo, disse ele. Mas por quê? Eu não sabia, mas meu coração gritava. A resposta estava na música. E ainda havia um lugar onde poderíamos tentar. A versão que meu pai gravou comigo quando eu era pequena deve estar com a minha avó. Ela guardou todos os meus primeiros ensaios. Tiago segurou minha mão. Vamos juntos. E foi naquele toque, naquele silêncio entre as palavras, que percebi. Mesmo no meio da escuridão, havia um som que me guiava. O som de um coração ao lado do meu. Mas sabíamos que estávamos sendo seguidos. E que a próxima nota podia ser a última. A casa da minha avó ficava no Alto do Moura, um bairro antigo de Caruaru onde as ruas ainda têm cheiro de barro e café passado. Ela sempre dizia que ali, o tempo caminhava devagar. O que, naquela manhã, me pareceu perfeito. Precisávamos de silêncio para ouvir o que o passado ainda queria nos dizer. Ela me recebeu com aquele carinho que só vó tem, abraçando meu rosto entre as mãos, como se ainda me visse com 5 anos. Inês, quando ouvi a notícia da sala pegando fogo, eu senti que era só o começo. Entra, filha. Entramos, e logo ela tirou de uma gaveta uma caixa de madeira com meu nome gravado em alto relevo. Lá dentro estavam fitas antigas, minhas primeiras apresentações na escola de música, pequenos trechos de piano gravados em cassetes empoeirados. Mas havia uma fita separada, com uma etiqueta em braille. Toquei com os dedos e li:
Dueto com papai, versão completa. Meu coração gelou. Aquela era a melodia. Essa gravação foi a última que ele fez com você antes do incêndio, disse minha avó. Ele me pediu para guardar, caso um dia você precisasse lembrar. Tiago conectou a fita no gravador. Quando apertou o play, o silêncio foi preenchido com notas doces, precisas. Um dueto. Eu e meu pai, tocando juntos. E então, um som diferente. Clique. Espera. Tiago pausou. Ouviu isso? Sim. É um som mecânico. Como se algo abrisse. É isso. Ele exclamou. A gravação da melodia ativa algo no piano, exatamente como dizia a carta. O problema: o piano da sala 3 havia sido destruído no incêndio. Mas o conservatório tinha um piano-irmão, lembrou minha avó. Eles vieram da mesma fábrica. Um ficou na sede de Caruaru, o outro, numa filial em Olinda. Talvez ele ainda esteja lá. Não havia tempo a perder. Pegamos um carro emprestado e corremos até Olinda. O prédio da filial era antigo, quase abandonado, mas o zelador ainda morava nos fundos. Tiago explicou que precisávamos apenas testar uma gravação num dos pianos, e o senhor, com um olhar desconfiado e cansado, nos deixou entrar. O piano estava coberto, mas intacto. Era idêntico ao da sala 3. Colocamos a fita para tocar. Quando a melodia chegou àquele ponto exato, o som mudou. Um clique metálico ecoou no interior do instrumento. Tiago, com cuidado, abriu o painel inferior. Ali, preso entre as madeiras, estava um compartimento secreto. E dentro dele, uma nova fita. Voltamos para casa sem dizer palavra. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Colocamos a nova fita no gravador. Se você está ouvindo isto, é porque sobreviveu à mentira. Naquela noite, o incêndio começou porque queriam destruir provas. Pedro e eu descobrimos que a escola estava usando nossos recitais para lavar dinheiro de patrocinadores. Eu me opus. Ele hesitou. O dueto era senha para abrir este segredo. Proteja essa gravação, filha. E perdoe Pedro. Ele fez o certo no final. Tiago se afastou da mesa. O nome do pai dele. Ele respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu achava que meu pai era um homem honrado, murmurou. Mas agora vejo que ele viveu dividido entre o certo e o fácil. Eu me aproximei, tocando o rosto dele. E mesmo assim, o filho dele escolheu o certo. Isso importa. Decidimos denunciar. Levamos a fita a uma rádio local com tradição em cultura e verdade. Pedimos que a publicassem como parte de um podcast especial sobre a história do conservatório. O episódio foi ao ar com o título A Melodia que Ninguém Queria Ouvir. As reações foram imediatas. Mensagens de antigos professores, músicos, até alunos que desconfiavam de irregularidades começaram a chegar. A gravação foi entregue às autoridades. Uma investigação foi aberta. E nós sabíamos que nossa jornada estava apenas começando. Meses depois, o conservatório foi reaberto sob nova direção. A Sala 3 foi restaurada e, em homenagem ao meu pai, batizada de Sala Maestro Davi Amaral. Na inauguração, me convidaram para tocar. Subi ao palco com o coração acelerado. Tiago estava ao meu lado. Ele pegou minha mão com firmeza, e juntos sentamos ao piano. Pronta? Ele sussurrou. Assenti com a cabeça. As primeiras notas da melodia ecoaram no ar. Mas, desta vez, eu não estava tocando apenas com os dedos. Estava tocando com a alma, com tudo que havia de memória, dor e amor dentro de mim. Quando terminamos, o silêncio foi profundo. E então, aplausos. Longos, emocionados. Um mar de palmas e suspiros. Mas no fundo da plateia, ouvi algo. Um som. Como se alguém batesse palmas de um jeito diferente. Ritmado. Familiar. Virei a cabeça.
sem ver. Mas soube. Meu pai estava ali. Em algum lugar do tempo, das notas, daquilo que só o som pode alcançar. Tiago se inclinou e sussurrou no meu ouvido. A música nos uniu. E agora, ela nos liberta. Sorri, com os olhos úmidos. Mas no final do dia, recebemos uma mensagem anônima. Parabéns por encontrarem a primeira verdade. Mas e quanto à segunda fita? Aquela que ainda está escondida? Ficamos em silêncio. O jogo ainda não tinha terminado. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.